onde está cuidando, pastoreando, cuidando dos seus pais. Sabemos como é difícil, Deus, estar nessa situação. Por isso, derrama a tua graça sobre a vida dele. Que a tua poderosa mão esteja sustentando o teu servo, ó Deus, para cuidar e sustentar também os seus familiares. Dê a ele, ó Deus, sabedoria, palavra dos céus para consolar os corações. Palavra de alento, palavra de encorajamento para aqueles que estão sofrendo. A minha oração, ó Deus, que a tua graça e a tua cura visite aquele lar. Pai, em nome de Jesus, e pedimos uma cura para a tua comunidade. A cura, Senhor, da alegria que temos na salvação. Desperta os adormecidos, ó Deus, no sono espiritual, e reaviva aqueles que um dia foram vivos em Cristo, e que possam ver, ó Deus, propósito e sentido em seguir o Senhor Jesus Cristo, e que possamos sair, ó Deus, transformados com a palavra que o Senhor com certeza trará ao nosso coração. Graça e misericórdia pedimos ao teu povo. Bênção sem fim na vida de cada um, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um aqui nessa noite, nessa manhã. Vamos cantar juntos. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Diga mais uma vez: a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti, por ti vou caminhar. Tu és nossa direção, Senhor. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim,
Jesus, eis-me aqui. Diga isso ao Senhor. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus. Amém. Você pode sentar. Graças e paz, igreja. Bom dia. Nossos agradecimentos àquele que, por meio de uma caixinha, de um livro, de um saco de livro, de um porta-mala de livros, porque foi assim que os livros foram chegando, muitos livros. Se você for ali embaixo, você já vai ver uma separação de caixa para embalagem, de livros que nós não iremos enviar para lá, mas tentaremos viabilizar no sebo uma verba em troca deles para, de repente, ajudar numa compra de papel sulfite, numa conta de água. E já temos também uns livros embalados para poder mandar para Guiné-Bissau. Essa semana nós não conseguimos contato com a Adriana. Nós estamos com as mensagens meio que truncadas, não estamos recebendo resposta. E esta é a parte ruim, porque nós estamos mandando algumas perguntas e não estamos obtendo resposta. E ficou meio truncado se ela virá, ou melhor, ela virá, mas não sabemos a data precisamente de julho. E também se ela vai conseguir levar todos os livros. Mas a parte boa é que esse projeto é o projeto da nossa igreja, da Igreja de Deus. Nasceu no coração da Fernanda, alcançou o meu coração, alcançou o seu coração, alcançou o nosso coração, porque Deus assim está nos movendo. A sua vontade vai sendo feita e nós estamos, eu creio, no centro da sua vontade. Sabemos quem não quer o evangelismo, o crescimento pessoal, cultural desse povo. Nós sabemos quem não quer, mas eu creio que lá na frente, quando nós vermos através de notícias, de fotos, crianças, adultos, idosos, utilizando e crescendo por meio dessa biblioteca, nosso regozijo e nossa experiência com Deus nos mostrará que nós estamos no caminho certo, confiando em Deus, e nós entenderemos o que cantamos agora. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Queridos, eu peço que fiquemos em pé novamente. Nós vamos fazer a leitura bíblica uníssona, esta no livro de Salmos, capítulo 80 e alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamim e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. O filho que criaste para ti, então jamais te abandonaremos. Reanimamo-nos para que invoquemos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Cantamos alegres, motivados, esse hino que fala da vitória, a vitória do Senhor, para aqueles que percorrem com fidelidade. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu poder de valor, todos unidos avançando,
todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Eis as hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é o nosso monarca, e tem na glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível, até minha vida findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Aleluia, sempre fiéis ao Senhor. Não é dos fortes, não é daqueles que correm muito, mas daqueles que são fiéis ao Senhor. A vitória é garantida pelo sangue de Jesus. Você pode assentar-se. Queridos, nesta parte nós teremos a consagração e dedicação de nossos dízimos e ofertas. Os visitantes não se sintam constrangidos, porque este é um momento muito particular de nossa igreja, em que nós, com alegria, com gratidão, dedicamos uma parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Deus abençoe e você possa cooperar com amor. Que o Senhor abençoe a tua despensa, a tua casa, a tua saúde, a tua família. Obrigado. Queridos, nossas crianças nesse semestre trabalharam com algum repertório, um aprendizado à flauta doce, e agora de manhã, neste culto, eles planejaram fazer a apresentação de final de semestre. Nós teremos o Vinícius e o Davi, que são músicos convidados para essa apresentação, ok?
Yasmin também, ok? Eles aprendem dos 6 aos 8 anos, todos são convidados, todas as crianças são convidados para dentro do programa da EBD, uma parte de aprendizado de música. E nós agradecemos a Deus a vida da Gladys, da Lu, que trabalharam com eles nesse semestre, e todos os demais crianças, pais, nós incentivamos você a trazer suas crianças para a EBD. Não negligenciem isso na vida da infância de seus filhos. Isso faz uma falta enorme. E papai e mamãe, venha para a EBD também. Tem sido uma bênção as nossas aulas de EBD. Muito obrigado. Bom dia, irmãos, e a graça e a paz de Jesus. Eles nem precisam mais me apresentar, né? Eles estavam discutindo se iam me apresentar, eu pensei, olha, enquanto vocês discutem se vão me apresentar, eu já estou indo, certo? Porque eu acho que não carece mais, como diz o outro, de mais apresentação, diante da convivência, do caminhar que eu tenho tido com os irmãos em alguns momentos. E é sempre uma alegria estar com vocês, é sempre um prazer, um privilégio, poder dividir esse momento de adoração ao nosso Deus e poder render graças a Ele, cantando canções e louvando ao nosso Deus. Ele é merecedor de tudo que nós fazemos, né? E nós dedicamos e separamos esse instante, esses dias, um domingo como esse, justamente para isso. Então você é convidado a adorar a Deus hoje à noite. Como já foi dito na ceia do Senhor, aproveite a ceia do Senhor, é um momento maravilhoso, a lembrança do nosso Senhor Jesus, a sua morte, né? Venha participar, examine-se nesse domingo agora, examine-se a si mesmo durante este dia, e aí você vem, coma do pão e beba do cálice, porque é a comunhão que nós devemos ter com o Senhor, e é maravilhosa, é isso que nos sustenta, né? Por bem, irmãos, nessa manhã eu gostaria de
repartir contigo aquilo que a palavra de Deus nos diz. E Deus colocou no meu coração o Evangelho de Mateus, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 21, no versículo 23 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versos 23 ao 27. Mateus 21, 23 nos diz o seguinte: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: bom, se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos os consideram ou consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Vamos orar? Nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, e na tua presença nós nos colocamos, nos dedicamos, ó Pai, cientes, ó Deus, de que o Senhor ouve a nossa voz e que nessa manhã, muito mais do que nós falamos, nós ouvimos a tua voz. Queremos, ó Deus, neste instante, que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito, no coração de cada um, da maneira e da forma como o Senhor achar melhor. É isso que nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto sempre me intrigou, porque esse texto traz uma compreensão clara de que Jesus vai dar uma resposta. E no final ele não dá uma resposta. No entanto, ao mesmo tempo, a sua pergunta serve como resposta. E Jesus sempre fazia isso, né? Sempre que lançava uma pergunta para ele, ele respondia com uma outra pergunta. Típico de Jesus. Eu acho que eles ficavam muito nervosos com isso, porque, afinal de contas, qual é a sua resposta? E Jesus se atrelava à resposta deles. E ele os fazia pensar. Jesus não se dava ao trabalho de pensar, porque ele já sabia o que responder. Aqui a situação é diante de um trajeto. De acordo com Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus ele entra em Jerusalém, no capítulo 21 mesmo, do versículo até o versículo 1, versículo até o 11. Só que agora ele entra de uma maneira especial, né? Ele entra de uma forma triunfal. Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal. Depois, em seguida, no versículo 12 ao versículo 13, Jesus entra no templo e expulsa os vendedores e os cambistas. E aqui nessa expulsão dos vendedores e cambistas, não necessariamente Jesus está indo contra a venda por si só, mas a grande questão aqui é a venda no lugar errado. Justamente porque eles estavam vendendo num pátio onde os gregos adoravam. E o mais interessante desse texto, tanto em Mateus quanto em Marcos, quanto em Lucas, é registrado que Jesus defende os gregos. Jesus não defende os judeus. Porque os cambistas e os vendedores estão vendendo no pátio onde os gregos devem adorar. Os judeus estão lá dentro. Os gregos estão no pátio de fora. Jesus vem com autoridade, vira as mesas e fala: aqui não, aqui é lugar dos gregos adorarem. Olha que interessante. Jesus olhando para os gregos e encontrando neles uma adoração legítima. Pois bem, ele purifica o templo.
Em seguida, o Senhor efetua curas no templo. Estando no templo, tendo feito essa cena verídica, verdadeira, justificada, ele passa a efetuar curas no templo. O texto diz no versículo 14 do capítulo 21, cegos e coxos vieram a ele e ele os curou. Logo depois ele sai de Jerusalém e vai para Betânia dormir. Betânia era uma cidade próxima de Jerusalém, e Jesus não dormia em Jerusalém, ele dormia em Betânia, ele tinha amigos em Betânia, né? Betânia era uma cidade muito familiar para Jesus. Em Betânia ficava o amigo Lázaro, a quem ele ressuscitou, né? Marta, Maria, que estavam próximas. Em Betânia, Jesus é ungido na casa de Simão, aquela moça que quebra aquele perfume caro e joga aos pés de Jesus, e todo mundo acha um escândalo. Naquele momento, Jesus está diante de uma situação familiar. No outro dia, cedo de manhã, Jesus volta, no versículo 18. Ele sai de Betânia e volta para Jerusalém. Ele foi para Betânia apenas para descansar. E aí, no caminho, ele seca uma figueira. Interessante, né? No versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ele estava fazendo uma alusão ao templo, que ele havia acabado no dia anterior a admoestar, quando ele viu que o templo era uma figueira seca. E ele vai transmitir a essa figueira a mesma identidade que o templo carrega consigo. Jesus foi duro aqui. Pena que a figueira teve que pagar o pato, né? Mas é a forma como ele expressou aos discípulos a sua inconformidade. Até que então o Senhor chega no templo, depois de ter passado no caminho, ter secado a figueira, ele chega no templo e começa a ensinar. Versículo 23. Isso é dele, é próprio de Jesus, ele é um mestre. Os principais sacerdotes, diz o texto, e os anciãos do povo vão questionar essa autoridade de Jesus. A autoridade não pelo que ele fez antes, mas por que ele estava fazendo naquele momento. Ensinar no templo, era preciso ter permissão. Não era todo mundo que entrava no templo e começava a ensinar. Montava um grupo de escola bíblica dominical, ia para um canto e começava a ensinar. Que é isso? Não é a casa da mãe Joana? Quem é você? O que você vai ensinar? Você por acaso é algum rabino? O que você tem para dizer? Qual é a sua fonte? Quem te deu essa autoridade? Eles se achegam a Jesus e falam: você está ensinando e a gente quer saber quem que te designou para ensinar aqui no meio de nós. Muito bem, Jesus, como é comum dele, responde como nós falamos, fazendo uma outra pergunta no 24 e no 25, nos versículos. E ele coloca nesse caso do 24 e 25, João Batista no meio da história. Jesus coloca João Batista na história. Até pode, é seu primo, tem uma certa familiaridade. João Batista não ficaria ofendido de forma alguma, né? O batismo de João Batista, no caso aqui, não era reconhecido por eles. O batismo de João Batista não era reconhecido pelo templo. O batismo de João Batista não era reconhecido pelo judaísmo. Tanto é verdade que no versículo 25 Jesus fala: então por que não acreditastes nele? Eles não acreditam em João. Eles não acreditam na autoridade de João. Porém também eles não tinham uma resposta para João. Não acreditamos em João. Mas aí, João é do céu ou é dos homens? A gente não sabe. Então como é que vocês não acreditam? Não, porque se a gente falar do céu, bom, aí então é porque tem que acreditar, é do céu. Não, se a gente disser que é dos homens, então aí o povo vai dizer assim: dos homens coisa nenhuma. João Batista é profeta. Ele está em Isaías. E Isaías disse para nós, através desse caminho que seria preparado em João. Bom, então Jesus coloca esses homens numa sinuca, como diz o outro, né? Uma sinuca de bico. Exatamente isso, né? O que acontece aqui é que Jesus entra em Jerusalém de forma triunfal, capítulo 21.
Isso é autoridade. Jesus purifica o templo. Isso é autoridade. Jesus cura os doentes do templo. Isso é autoridade. Jesus interfere na natureza, secando uma figueira. Isso é autoridade. Nós estamos acompanhando o texto. Jesus deixa claro que João Batista possui autoridade vinda do céu, reconhecida pelo povo. Ele apresenta a pessoa de João como uma pessoa reconhecida. Por fim, ele não responde a respeito da sua autoridade. Que interessante. No começo do capítulo 21, ele vai demonstrando nas ações, nas práticas, na fala, a sua autoridade. Quando ele está diante desses homens, ele não responde a esses homens de onde vem a sua autoridade. E eu acho, sinceramente, que talvez nem precisava, né? Porque é claro que esses homens aqui, eles não estavam acompanhando Jesus. É claro que, na verdade, esses homens, esses chefes, esses anciãos do povo, eles não estavam entendendo quem Jesus era. Eles não estavam compreendendo a eficácia do poder e da autoridade que Jesus tinha. Um dos primeiros pontos aqui, meus irmãos, é compreender que a autoridade de Jesus, o Senhor, é por isso que Ele tem autoridade, Ele é Senhor, nos ensina, nos conforta e ao mesmo tempo nos confronta. A verdade é que eu vivo por sua autoridade. A minha vida e a sua vida, ela é vivida na base da autoridade de Jesus. Os caminhos que nós traçamos, as coisas que nós fazemos, nós estamos todos debaixo de uma autoridade divina, que é a autoridade de Jesus. Uma vez que o texto bíblico nos ensina que Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, a autoridade dEle prevalece sobre mim. A autoridade de Cristo vem me ensinar. A autoridade de Cristo vem me confortar, sim. Porque se Ele tem autoridade, outros não têm. Eu me sinto confortado, eu me sinto seguro. A autoridade dele vem me confrontar. Ele sempre tem razão. Eu não tenho como discutir com Jesus. A sua autoridade me coloca debaixo dele. Não adianta discutir, você vai perder. Não adianta dialogar com o Senhor. Seja nas suas orações, seja na sua vida cotidiana. Eu já tentei fazer isso e eu perdi. Por várias vezes, eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, mas por quê? Olha, Senhor, se formos pensar bem, essa situação aqui é assim, assim, e Jesus me escutando. E eu quase que senti Ele dizendo assim, terminou? Terminei. Bom, então é o seguinte, a autoridade é minha. Eu faço e desfaço como eu quiser. Não adianta você discutir comigo, a figueira seca, o templo está desorganizado. Não adianta. Onde eu passo eu vejo que precisa da mão do Senhor para arrumar, para acertar, para colocar nos eixos. Não adianta. Por isso essa autoridade eu vivo sobre ela. Eu estou abaixo dela. Porque é ela que me reformula, é ela que me transforma. Ela me convence. Ela me coloca no meu verdadeiro lugar. Na autoridade de Jesus eu me sinto no lugar onde eu sempre estive. E que aliás eu nunca vou sair. Eu sempre vou depender desse lugar. E eu me sinto muito seguro com isso. O contrário me traria certos medos. A partir do momento em que não há nenhuma autoridade em Jesus, eu estou preso a quê, então? Como uma criança que está presa ao pai. Enquanto está segurando, enquanto sabe que é pai, está segurando na mão e vai para lá e vai para cá, ele tem autoridade para me levar para onde ele quiser, ele é meu pai. Estou seguro. A hora que ele soltar a minha mão, por mais livre que eu me sinta, eu vou dizer, mas eu perdi a autoridade dele. Onde estou? Pois então eu vou correr para a mão dele e dizer, não, eu quero ficar com a sua autoridade.
Eu acato a tua autoridade. Eu entendo que ela, e mesmo que eu não quisesse, e mesmo que eu não aceitasse, ela é uma realidade, querendo ou não. E eu tenho que dormir com essa. E nas minhas orações, eu vou murchando, assim como nos Salmos, quando o salmista vem com tudo, ele começa o Salmo atropelando todo mundo, né? Muitos dos salmos são assim, ele vem brigando, ele vem atropelando, quer matar todo mundo é injusto, ó Senhor, ó mata, eu ajudo a matar, vamos lá, vai murchando. Chega no final dos salmos, ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu sabes de todas as coisas, é o Senhor quem vai fazer. Ué, cadê a valentia? Cadê a força subentendida dentro dele? Não tem, não há. Essa autoridade, essa força vem do Senhor. A autoridade de Jesus, portanto, nos ensina, nos conforta, nos confronta. Jesus fala em nome do Pai, Jesus fala em nome do Espírito. A Trindade aqui vai ao meu encontro. Olha quanta autoridade está sobre mim. Eu carrego comigo nas ruas de São Paulo a Trindade. O Pai está comigo. Eu entro no ônibus e o Pai está comigo. O Filho está nas minhas ações, no meu modelo de ser. O Espírito está comigo, me dando discernimento, me dando o convencimento necessário. Eu ando por aí carregando a Trindade. Por isso que eu sou um luzeiro, por isso que as pessoas olham para mim e falam, há Deus nele. Porque ele tem a Trindade sobre ele tem uma autoridade que ninguém tem. Ele está submisso a alguém que ninguém é capaz de ser igual. E eu testemunho isso. Eu digo em alto e bom som para aqueles que querem escutar. Eu carrego comigo a autoridade da Trindade do Senhor. Não é minha, é dele. Eu me submeto a ele. E olha, eu e a Trindade ninguém pode. Tá? Comigo e com a Trindade, pode vir quente que eu estou fervendo. Porque é Deus. E eles lutam por mim. Não sou eu. É eles que lutam por mim. Por isso que eu me sinto seguro. Eu me sinto abraçado. O Deus triuno, ele tem a minha devoção. Ele tem a minha submissão. Eu me rendo a Ele. A sua autoridade é única. Uma autoridade conferida a Ele, pois Ele é Criador no Pai. Ele é Senhor no Filho. Ele é sustentador hoje no Espírito. Onde é que eu não encontro essa autoridade? Eu estou tentando responder aqui aos homens que perguntaram para Jesus. Jesus não respondeu, eu estou tentando responder, né? Coitado de mim. Mas eu estou pensando, pelo menos eu estou pensando. Não estou respondendo a eles porque Jesus disse que não é para responder. Eu não vou responder. Mas eu vou pensar comigo. Eu estou avaliando quem é Deus e quem é essa autoridade. No Antigo Testamento, Deus é único. Errado, a palavra único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é errado, único. Não há outro, não há uma lista de deuses que a gente possa enumerar. Não, Deus é um só. Não há outros, existem outros, eles não têm a menor influência e força. Não há salvação fora dele, segundo Jesus no Novo Testamento. Atos capítulo 4, versículo 12, Lucas nos escreve, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, diz que, pois em um só Espírito, agora é o Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, autoridade. Veja, irmãos, Deus não justifica a sua autoridade. Deus não justifica de onde vem a sua autoridade. Tu és rei dos judeus? É você que está dizendo. E aí as pessoas procuram, querem sinais. Olha, faz alguma coisa, faz uma mágica, mostra que você é Deus. E Jesus ignora.
ele não justifica o fato de ser Deus. E olha, eu também não justifico para ninguém o quanto Deus é Deus. Eu apenas mostro, através da minha vida, quem Deus é. Eu mostro através daquilo que eu sou, o que Deus verdadeiramente é. Eu não sou advogado de Deus, eu não defendo Deus. É Ele quem me defende. Eu defendo o Evangelho, sim, porque é uma causa que eu acredito. Eu defendo o Evangelho, sim, porque a minha fé está firmada. Eu tenho que dar base naquilo que eu acredito. Por isso que eu estudo a Bíblia e me agarro às doutrinas da palavra de Deus. Mas a Deus eu não defendo porque eu não preciso. E se eu fizer isso, Deus fala, calma, pode ficar quietinho aí que isso é comigo, a briga é minha. A briga não é com você. Vai para trás aqui, deixa o mais forte ficar na frente, vem aqui para trás. Deixa que eu resolva essa briga porque o sujeito me chamou para a briga e ele falou meu nome, não falou o seu. Jesus fala assim, olha, bem-aventurados se em meu nome vos maltratarem. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, ele está terminando as bem-aventuranças e está dizendo, se em meu nome vos maltratarem, felizes vocês são, porque eles querem bater em mim. É comigo a briga. Pois é, Deus não justifica a sua autoridade. Ele diz bem claramente, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Interessante, porque você vê Maria, no Evangelho de João, capítulo 2, no momento das bodas de Caná, naquele casamento, Maria vem ao encontro de Jesus e diz, o vinho acabou, você precisa fazer alguma coisa, porque não dá tempo, então você já sabe o que tem que fazer, né? Deu uma piscada assim para Jesus, assim, ó, você já sabe o que tem que fazer. Você é o Filho de Deus. Jesus olha para ela e fala, olha, essa autoridade não se revela por desejo de um homem. Não se revela pela necessidade humana. Essa autoridade, ó mulher, e a mulher que ele usa aqui é respeitável. Ó mulher, ele não está xingando, ele não está destratando, ele está tratando bem, com respeito. Essa autoridade não me é dada pela razão de vocês. O Pai é que sabe de todas as coisas. Ele deixa claro para a sua própria mãe. Os fariseus tentam Jesus, eles estão tentando Jesus pedindo um sinal do céu. Nada lhes foi dado. Marcos capítulo 8, versículo 11. Jesus não mostra nenhum sinal. Satanás tenta Jesus no deserto. Mateus capítulo 4. E Jesus deixa muito claro, não tentarás o Senhor vosso Deus. Eu não vou discutir a minha autoridade com você, Satanás. Aliás, você está perdendo o seu tempo, vai embora. Você quer fazer um diálogo e um debate bíblico comigo aqui, eu topo. Mas você não vai levar nada. Aqui é eu e o Pai. Ele me trouxe aqui e nós estamos, eu e Ele. Você está aqui de penetra. Sai daqui. Um segundo ponto é que a autoridade de Jesus, o Senhor, é confiada à igreja. A autoridade de Jesus, o Senhor, é confiada a mim. Duas situações. A autoridade é de Cristo, total. Mas ao mesmo tempo Ele confia essa autoridade a mim. Mas veja que essa autoridade, e aí eu penso sim, autoridade e poder são permissão. Aquilo que Deus me dá como autoridade é uma permissão que Ele me dá. Ele permite com que eu possa fazer algo em seu nome. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu vou estar em certas situações e alguns vão chegar para mim, escuta, quem te deu autoridade para ensinar no templo? E o templo não é só aqui na igreja. Em qualquer situação da minha vida, eu testemunho Jesus e eles vão olhar para mim assim, você está testemunhando Jesus com que autoridade? Eu posso até dizer assim, olha, não vou te responder com que autoridade, né? Mas eu não sou Jesus, eu vou responder. Eu vou dizer, a autoridade é de Cristo. Com que autoridade você vai nos lugares e fala de Jesus? Com que autoridade você ensina no templo? Eu ensino no templo com a autoridade do Senhor. Eu ensino no templo pela autoridade da palavra de Deus. Mas nós não cremos. Bom, o problema é vosso. A fé vai vos alcançar se for da vontade dEle.
mas a autoridade que vem do Senhor, eu não abro mão. E a gente vê isso por várias formas na Bíblia. O poder é de Deus. O poder é de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. O Pai nosso, Jesus nos ensinou. A nós foi nos dada a autoridade, a permissão de nós sermos apenas testemunhas de Jesus. É o caso do nosso texto, a autoridade em ensinar. Jesus não está sendo arguído pela questão da autoridade em curar, mas sim de ensinar, de testemunhar, de falar a respeito do Pai, de anunciar o Evangelho, de proclamar o reino de Deus. A autoridade dada por Deus a mim, usada em causa própria, para autopromoção, aí não. Eu estou colocando o nome de Deus em vão. Eu não uso a autoridade que me foi confiada para mim mesmo. Eu uso a autoridade que me foi confiada para ensinar a respeito de Deus. Eu falo a respeito de Deus com a autoridade de Deus. Ele me permitiu, Ele me deu uma situação, uma cláusula bem grossa. Ele revela para mim as condições de eu poder chegar a qualquer um, a fim de confortar, de confrontar e de ensinar com a sua autoridade. Eu, na verdade, compartilho da autoridade de Jesus, não como Jesus é, mas eu compartilho da autoridade de Jesus porque Ele fala para mim, pode ir. Ele falou isso aos discípulos. Ide, pregai, ensinai. Mas no nome de quem, Senhor? No meu nome, é lógico. Nós vamos batizar em nome de quem? Sim, vocês vão batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensinar o que eu ensinei. Vocês não vão ensinar o que vocês querem. Então a autoridade que eu estou dando para vocês é algo que vai sair da minha boca e não da vossa. Bom, é lógico que então uma igreja de verdade, a igreja de Cristo, ela replica aquilo que já nos foi dado por autoridade. A igreja do Senhor legítima, porque algumas não são tão legítimas, infelizmente, mas a legítima transporta, transmite, passa para frente aquilo que o próprio Deus revelou e revela aquilo que Deus é. Eu tenho esse privilégio, eu nunca pensei que eu poderia viver esse privilégio de uma vez sendo encontrado por Jesus, abraçado por Ele, sendo dele, eu posso levar aos outros aquilo que Ele é. Posso revelar a todo mundo quem Ele é. Posso dizer o que Ele é capaz de fazer. Posso dizer que, olha, tem coisas que eu não sei e você também não sabe. E nós vamos ficar aqui mesmo. Posso. Na verdade, a autoridade me foi dada para ensinar no templo. Ensinar nas casas. Ensinar nas praças. A fim de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Não tendo crédito dos homens. Paulo fala aos Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agradar a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Bom, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? O próprio Pedro, no Atos capítulo 5, diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro estava numa situação onde ele estava sendo proibido de falar de Jesus. E ele diz, não, a autoridade me foi dada. Vocês querem me prender? Podem me prender, não há problema nenhum. Mas a autoridade me foi dada. Com essa autoridade eu sou preso, com essa autoridade eu saio da cadeia. Com essa autoridade eu sou prejudicado, com essa autoridade eu sou aliviado. A mesma autoridade me tira de um lugar para o outro. A autoridade do Senhor, diz Paulo, tanto faz estar vivo quanto estar morto. Eu sou de Cristo, se Cristo quiser me levar, amém, vou estar perto dele. A autoridade é dele. Bom, mas se ele falar, fica Paulo, ótimo, então eu vou ficar porque os irmãos podem precisar da minha ajuda. A autoridade é dele. Bom, então tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso. Eu resisto a tudo. Eu sou submisso, eu sou escravo. A autoridade é dele. E aí eu pego a autoridade dele e transmito aos homens. Como um semeador. Eu pego essa autoridade e vou jogando para cá, vou jogando para lá. E falando, irmãos, eu tenho uma fonte. Essa fonte é Deus.
eu tenho uma autorização, e essa autorização é Cristo. Eu sou um procurador do Evangelho. Eu estou trazendo o Evangelho e eu tenho uma carta de procuração aqui aos advogados de plantão, né? Eu tenho uma carta de procuração para anunciar o Evangelho a vocês. Deus me deu. Bom, essa é a maneira de testemunhar o Evangelho. A autoridade vinda do Senhor Jesus é para ser usada para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor nos deu, o Senhor me deu a nós autoridade para ser seu servo. Eu tenho a autoridade para ser servo do Senhor. Porque eu chego para Deus e falo, Senhor, eu posso ser seu servo? Posso, eu te dou essa autoridade. Porque quando eu olho para aquela moça, a Sírio-Fenícia, que só queria as migalhas dos cachorrinhos, né? Deus está servindo a mesa para o povo, para o seu povo, e a moça que é Sírio-Fenícia, que não tem nada a ver com a mesa, com a família, vendo as migalhas caindo no chão e os cachorrinhos correndo para vir buscar, ela fala, Senhor, eu posso partilhar o pão com o cachorrinho? Jesus olhou e falou, sim, porque o pão no chão com os cachorrinhos me é de direito, né, Senhor? Esse eu posso. Jesus olhou para ela, acho que ele deve ter coçado a cabeça e falado assim, não, moça, sobe aqui. Deixa as migalhas aí. Vem cá, eu vou te dar autoridade, sim. Eu vou te dar autoridade porque você tem uma fé que os filhos que estão na mesa não têm. Você tem um reconhecimento de quem eu sou, da minha autoridade, que os filhos que estão botando a mão no mesmo prato, não têm. Então vem para a mesa. É aí que eu me encontro. Eu me identifico com essa moça. Eu falo assim, poxa, eu adquiri a autoridade de Deus sem merecer, mas Ele resolveu me dar justamente porque Ele me ama. E Ele não só quer o meu bem, mas Ele quer que eu fale desse bem para todo mundo, para que outros vivam a mesma realidade que eu vivo. Então Ele me deu a autoridade para ser servo. E eu dou glórias a Deus porque eu sou servo dEle. Fazendo o que eu faço, seja pregando, seja cantando, seja tocando, seja fazendo tudo e qualquer coisa que tenha que fazer. Eu me sinto servo. E eu vou continuar servo. E eu vou morrer servo. Essa autoridade vai comigo para o túmulo. E com essa autoridade eu vou ressuscitar. Aí eu falo, bom Senhor, agora a autoridade é só sua, a obra já acabou, então eu devolvo a minha procuração para o Senhor. E Deus vem, pega a procuração, põe no paletó e fala, bom, agora acabou, agora eu e você, a igreja, os salvos, e agora nós vamos desfrutar da eternidade, porque eu te dei autoridade lá. Aqui é comigo. Eu te designei lá, aqui é comigo. O Senhor me deu então a autoridade para ser seu servo. Ele me deu a autoridade para segui-lo, para servi-lo, segui-lo com a autoridade da sua palavra. E essa autoridade ela está marcada por uma fidelidade da minha parte e por uma vida dedicada da minha parte. Deus me dá a autoridade para eu ser fiel a Ele. Deus me dá a autoridade para eu me dedicar a Ele. Irmãos, sejamos fiéis a essa autoridade